Mas quando um líder religioso abre aqui as escrituras e fala assim, galera, olha, Malaquias 3:10, tragam o dízimo à casa do tesouro. Esse cara tá mentindo, ele é um filho do diabo. Se isso acontecer, como o próprio Augusto Nicodemos, cara, que eu tenho uma enxurrada de vídeos sobre o cara falando besteira total sobre o evangelho. Um dos maiores teólogos do Brasil. Exatamente, um dos maiores e piores teólogos que a gente tem. Escute Augusto Nicodemos. Então eu vou fazer um vídeo sobre ele pra vocês escutarem de verdade. Eu vou fazer um vídeo Esse cara sobre... é bom, olha o CTAs dele. Eu vou fazer um vídeo sobre o Cabo Daciolo e o Thiago. Inscreva-se. Estudou no mesmo seminário. Inscreva-se no canal Decifrando as Escrituras que eu vou fazer um vídeo maravilhoso sobre Augusto Nicodemos. E a gente vai converter aqui o irmão Israel Júnior para se tornar um desigrejado. Quando a gente fala isso... Você pegou no pé do Augusto Nicodemos aqui, o pessoal tá falando. Peguei no pé do Augusto Nicodemos. Por quê? Quando ele fala um monte de mentira, ele é filho de Satanás. Que isso, cara? Não, porque o pai da mentira é Satanás. Quando o cara fala a respeito, usa a Bíblia para falar a respeito de dízimos ou ofertas para sustento do templo, ele tá mentindo. Então todo mundo aqui é filho de Satanás. Quando Cristo olha pro sistema... Ele não falou isso. Quando Cristo ele olha... Ele pegou o modelo... É do jeito que eu expliquei. Beleza. Do jeito que eu expliquei. Ele usa o modelo nos dias de hoje, assim como a Igreja Católica usa. Sabe o que? Sabe isso que eu tô falando? Sabe por que vocês ficam pé da vida com isso? Porque quando Cristo chegou pros líderes religiosos do templo ali na época e falou, vocês são filhos do diabo, eles também ficaram assim bufando, velho. Como é que o sumo sacerdote seria filho do diabo? Mas quem tá Como bufando, é que os sacerdotes Thiago? seriam filhos do diabo? Você que tá todo ofendido. Na defesa, eu falei mal do pecado da gula, você tava se referindo a mim, você que tá ofendido. Você na defesa do Augusto Nicodemos. Mas eu não posso defender ele? Não, então, você não gostou do que eu falei sobre ele. O próprio Barnabé defendeu o apóstolo Paulo, que foi rejeitado na igreja de Jerusalém. Ótimo, Qual que é ótimo. o problema de eu defender um irmão em Cristo? Cara, não há problema nenhum. O problema é você defender uma doutrina errada. É que você acabou de falar que todos nós somos irmãos. Não. Agora você tá falando que o Nicodemos é filho do diabo, mas eu não tô falando que ele não é irmão. Não, então é isso que eu tô muito falando. Contraditório. Mas ele deixa de ser irmão? Isso que eu tô falando, contrário. Tô falando que ele continua então sendo você irmão. Tem dois... Como assim, velho? Se o filho do diabo é seu irmão, você tem dois pais. Porque você ser filho do diabo não significa que você não é o filho de Deus. Até mesmo se o cara se arrepende. Poder servir a Deus é o demônio. Não. Isso, a gente, se é Baal, quando a gente fala disso, a gente fala de idolatria. Se é Deus, sigam. E quando a gente fala disso, ele tá falando de idolatria. Agora, quando o cara erra e se arrepende, ele não volta a ser filho de Deus? O cara que se arrepende, ele sempre foi filho de Deus. Eu conheço um pastor que se chama... O filho pode deixar de ser filho, o pai nunca deixa de ser pai. Eu conheço um pastor que se chama Alan Capriles. O cara deixou de ser pastor, entendeu o evangelho e saiu da instituição, renunciou ao cargo. Cara, ele estava errado. Ele estava vivendo, de certa forma, na mentira. Hoje, ele não é. Então, ele deixou de ser um filho do diabo e voltou a ser um filho de Deus. Eu conheço muitos desigrejados que hoje servem na igreja também. Que conheceram a verdade.